Hoje eu quero te oferecer uma oportunidade de trabalho. Coisa boa, alto nível. Nem é preciso experiência anterior, apesar de ajudar bastante. Mas para começar, você tem que ter disponibilidade absoluta, 24 horas por dia e muita energia. É isso mesmo, as suas necessidades mais básicas vão ficar em segundo plano. E é muito importante que você tenha noções de nutrição, culinária, enfermagem, pedagogia, primeiros socorros, gestão de pessoas e já começar sabendo que nunca vai ser o bastante. É bom que você seja animada ou animado, porque às vezes você vai precisar fazer uma graça, jogar uma bola, brincar de boneca. Ter boa leitura ajuda bastante, pode até reduzir os plantões noturnos. Tem que lavar e passar, mas alguns profissionais terceirizam esse serviço. Na verdade, você pode até terceirizar tudo, mas aí eu não me responsabilizo pelo retorno. É porque tem uma boa remuneração, ainda que não muito convencional, mas muito boa, considerando que você não vai ter férias, feriados, nem aposentadoria. E uma vez assumindo esse compromisso, o emprego é seu, para sempre, vitalício. É pegar ou largar. Profissão mãe. Toda criança precisa de um profissional competente para essa vaga. Quem se habilita? Aqui no estúdio comigo, 3 convidados com experiência comprovada. Gabriela Valente, produtora cultural e mãe de primeira viagem. A Camila Fernandes, que é antropóloga e mãe de 2 filhos. E o Lisandro Chagas, que é geógrafo e tem um filho e criou o site soupaisolteiro.com.br. Muito bem-vindo, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Então, profissão mãe, né? Ou profissão mãe, realizada hoje cada vez mais pelos homens. Você está com seu filho agora morando com você. Tô morando. Como é que foi isso? Agora. E você sabe que você é uma exceção, mas cada vez menos uma exceção, né? Talvez. Não sei. Assim, eu tenho, pelo meu blog, eu tenho acompanhado muito o lado paterno que quer ser participativo. Tenho visto que não tem sido fácil para alguns. Em geral, a justiça não facilita para alguns. A guarda ainda é, na sua maioria, materna. O compartilhamento de guarda ainda não é algo socialmente muito viável, muito aceito, muito bem visto. Tanto que sempre me perguntaram, mas isso é bom para criança? Ter 2 famílias, 2 casas? Eu falei, gente, ele continua tendo mãe e pai presente na vida dele. Depende do esquema. Ainda tem que brigar muito para pegar esse servicinho pesado, né? Tem. Eu acho que, em geral, tem que fazer valer, correr atrás, porque senão, normalmente, ele fica excluído. Agora eu vou pedir para a antropóloga, não a mãe, me dizer como é que está isso hoje com o papel da mulher, o papel do pai. Ainda é uma fase diferente? O que acontece é que a questão do cuidado está passando por uma revalorização, né, na sociedade atual. E o que era visto assim no passado como uma tarefa eminentemente feminina passa assim, a ser objeto de disputa, tanto na justiça, na psicologia e na vida cotidiana, principalmente. Mas o fundamental, assim, também pensar é que, em termos de profissão, né, a atividade do cuidado era vista como uma coisa muito natural. E hoje, se fala de profissão, é que está tendo um olhar diferente sobre essa atividade do cuidado, né? A Gabriela também está vivendo um momento, assim, sua filha está com 1 aninho, né? Você ainda está vivendo um momento... Minha filha acabou de fazer 1 ano, eu estou nessa transição. Esse título profissão mãe diz respeito a tudo que eu fiz no último ano e estou voltando ao mercado de trabalho agora, há 15 dias. Acabei de passar pelo baque, que é essa volta. Eu acho que a Camila tem razão, essa coisa do cuidado, cada vez mais a gente tem que se perguntar mesmo se as pessoas estão afim de encarar essa dedicação e fazer com dedicação. Acho que a gente no Brasil está levantando esse problema da terceirização, a nova lei das empregadas domésticas é um reforço nisso, estava na hora da gente cada vez mais assumir a responsabilidade e eu acho que cada vez mais eu tenho chegado a essa conclusão com as minhas amigas, assim, conversando. A questão tem que ser levantada se as mulheres querem ou não ter filhos. Então, a gente tem uma convidada, uma 4ª convidada hoje, foi uma telespectadora que encaminhou para a gente um vídeo mostrando as atividades dela em casa, bem bacana, a Vanessa, e a gente queria mostrar algumas imagens para vocês. Vamos ver?
Bom, esses são meus filhos, Gabriel e Giovana, num tremendo soninho. Detalhe, na cama dos pais, porque assim é mais fácil de fazer eles dormirem logo. Vai dar meia-noite. Eu já tô morta de cansada, mas ainda tenho que me preparar para a próxima jornada. Dou uma pausa no Facebook, que ninguém é de ferro, né? Mas o que eu preciso mesmo é preparar as aulas. Ainda tô batendo roupa na máquina e a louça ainda me espera. Bom dia. Mãe. Ih, filho. Acho que um pouquinho de cada um aí, né? Ela é professora, chega em casa, ainda tem prova para corrigir. Eu sei como é que é. E você tá vivendo bastante isso também, ela ainda tem 2, né, gente? Hoje em dia tá virando um ato heróico ter 2 filhos hoje, né? Sem terciarizar, porque ela não terceiriza. Sem terceirizar, pois é. Como é que é isso? É puxado, né? Né, Muito. Lisandro? É puxado, Muito. é puxado. Ainda mais ela como professora, eu sei o que ela passa. Ter que cuidar de criança, corrigir prova e fazer aula e ter tempo para tudo e conseguir dar atenção para tudo. Ainda tem que ser gatinha, bem afeiçoada. Isso é uma outra questão, né? Isso é uma outra É. questão. Acho que a gente vive essa maluquice socialmente, dessa cobrança que as mulheres têm. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas têm vontade de fazer, primeiro. Então não interessa aquela que, porque eu parei de trabalhar, então eu acho que é legal, todo mundo tem que parar. Não, tem mulher que com 1 mês e meio que o filho nasceu, ela sente desejo de voltar para o que ela quer fazer, para a profissão dela que ela amava, enfim. Eu, pessoalmente, não tinha uma profissão que eu amava para onde voltar, e aquilo me abarcou profundamente, eu quis ficar. A gente decidiu juntos, eu e Pedro, pai da Clara, de que eu não ia trabalhar e ia cuidar dela, a gente não ia ter babá, não ia ter empregada, e eu ia ficar cuidando dela. E foi a melhor decisão do mundo para mim, pessoalmente. Acho que cada um tem que seguir o seu coração. Lá chegou uma hora. Mas eu acho que, às vezes, as mulheres não conseguem seguir o seu coração porque tem uma cobrança social. Então, a cobrança social ela tem que voltar rapidamente a ser linda, porque o marido precisa que ela volte a ser linda. A criança não pode dormir na cama com ela, apesar de biologicamente, fisiologicamente, ela querer essa proximidade, porque tem uma cobrança que a criança tem que ir pro berço, porque não pode ir pro berço. Aquela cena ali dela com os filhos na cama, que é super comum, né? Vou botar na cama dos pais pra dormir mais rapidinho. Necessário. Super julgada. Super julgada. As mulheres que amamentam porque amamentam... voltou antes, porque voltou depois. Os pais mulheres são julgados o tempo todo. As mulheres que amamentam sabem o que são as noites puxadas com mamadas e mamadas e mamadas e o quanto é prático a cama compartilhada. É prático. Eu acho esse ponto que a Gabriela tocou é muito importante, assim. O que é bom para si não pode virar uma norma, né? Claro. Por mais que a gente pense, assim, hoje em dia, que é legítimo algumas pessoas estarem fazendo esse movimento do direito a cuidar do seu filho, né? E de estar buscando isso e de estar, de certa forma, buscando uma revalorização dessa atividade, porque as nossas mães e as avós faziam isso e, assim, não tinha visibilidade nenhuma. Então, hoje, o próprio termo profissão mãe é a ideia de que há algo desse trabalho que é feito que não é uma coisa assim natural. E ainda está longe de milênios, porque qualquer mãe que ficou em casa sabe disso, que a sua função é fazer com que ninguém perceba que você que você passou o dia inteiro fazendo coisas. Vamos dar voz à Vanessa, então, agora que a gente foi até a casa dela para acompanhar um pouquinho isso e ouvir o que ela tem a dizer sobre esses vídeos que ela mandou. Rapidinho, vamos dar uma olhada. A maternidade em si, ela é um conflito eterno, independente de você trabalhar fora ou não. Só o tempo que eu estive em casa, né, sem ter obrigação com o trabalho, eu já estava super preocupada porque eu tinha que dar conta da casa, tinha que dar conta dos filhos. Aí eu comecei a ver que eu não tenho que dar conta, né, que eu tenho que dividir isso com ele, e ele também ao mesmo tempo foi bom que foi ao mesmo tempo, né, a gente foi se tocando. Então, hoje em dia, não digo que é 50-50, não é. A mulher sempre fica com a maior parte, né? Mas a gente já está conseguindo aí dar uma dividida boa nas tarefas. É contraditório, assim, total, porque você quer sair, você quer ver gente, você quer ver o mundo,
mas você também quer ficar ali grudada nos seus filhos, fazendo as coisas do seu jeito. Eu acho que é uma profissão em tempo integral. Acho que sim, 24 horas por dia. Depois que você assume isso, não lembra nunca mais, né? Assim, não tem outra coisa que você faça mais importante que ser mãe. Não tem. Não tem, né? Muito tem que, né? Não tem mesmo. Tem que. Muita Tem coisa. que, muita coisa. Agora, já que ela falou tanto do homem, da divisão e tal, eu queria que você trouxesse um pouco como é que está sendo essa vivência. Porque Na você verdade, eu não mora sei sozinho muito com bem seu do que ela filho, está falando, porque eu moro sozinho. Não sou sim, eu fui Não, você casado, tem ele etc 24 e tal. horas por dia nesse E agora momento. eu não sou 50-50, eu sou 100%. Acho que, no caso, eu, homem, sofro menos a pressão de estar com a casa perfeita, até porque eu sou um pouco desorganizado também, né? Mais relaxado, talvez. Seja mais fácil relaxar eu também, acho, né? eu não tenho preocupação muito exigente. social de ter que mostrar certas coisas. Eu sei que as mulheres têm, passam por esse Você já começa no ganho, né? aspecto. Você já é o cara que, pô, que legal, ele tenta. Ele tenta, que legal, que legal. Você nem precisa conseguir. Pois é, eu acho que... Tentar já é Eu bom acho que ao demais. mesmo tempo que é legal, não deixa de ser um preconceito social na minha Claro, visão. pois é, Isso é claro. um homem que assumiu um papel exclusivamente feminino. Coisa estranha. Eu sou estranho mesmo, tenho problemas. Não tem essa cobrança de ser um super-homem, né? Eu queria trazer o Daniel Becker fazendo um comentário sobre isso, esse momento moderno. Vamos ver. Uma das preocupações que a gente tem quando se trata de uma mulher que trabalha, uma mulher que vai ter um neném, que vai ter um filho pequeno, é a questão de quem vai ajudá-la. Existe um mito que eu costumo chamar de mito da Mulher Maravilha, de que uma mulher possa cuidar de um bebê sozinha. Isto é impossível. Um bebê pequeno, um bebê de meses, ele gera uma demanda inacreditável de energia e de tempo e não há mulher sozinha que dê conta disso. Tanto que a gente vê em qualquer cultura, em qualquer civilização, a mulher sempre tem uma rede de ajuda. Você vai desde o interior de qualquer país, cidades um pouco menores, cidades onde as pessoas vivem juntas, famílias vivem juntas, vilas, aldeias, tribos indígenas. A gente tem até um ditado clássico que fala preciso uma aldeia para criar uma criança. Quando nasce uma criança, a mulher se vê rodeada de uma rede de apoio. A única mulher que não se vê rodeada dessa rede, que não se vê com ajuda nesse momento, é a mulher de classe média ocidental. Essa acha que pode criar um bebê sozinho e ela não vai conseguir. Estou vendo a Gabriela aqui. Fica até atiçada de ver essa fala, né? Porque, de fato, é a Mulher Maravilha, ou o Homem Maravilha, o super-homem. Até o que a gente estava falando anteriormente. É um engano, assim, achar ou entrar numa fantasia ou numa ideologia de que a maternidade também vai suprir todos os aspectos da vida de um ser humano, ou seja de um homem ou seja de uma mulher, independente da questão do gênero, porque... o cuidar de uma criança é uma tarefa muito árdua, muito complexa, cheia, e também é uma coisa assim que a gente tem que pensar não só a curto prazo. Às vezes a gente pensa só na educação infantil, a criança pequenininha, mas ela vai ficar adolescente, ela vai crescer. Então aquilo dali é todo um processo que às vezes você se identifica, você gosta, você desgosta, é todo cheio de ambivalências. Então, depositar todas as suas expectativas nessa profissão mãe e achar que você vai ter o retorno material, simbólico, moral disso. E, assim, muitas vezes o filho é para o mundo também, né? Mas eu acho, Camila, só, assim, eu gosto muito desse conceito do Daniel, eu acho que é uma grande sacada ele ter percebido essa história da classe média urbana civilizada. Eu gosto muito dessa ideia dele e acho muito importante isso. Mas acho também que isso pode levar a gente a uma confusão, que é achar que a mulher precisa de ajuda para cuidar do filho. Ela não precisa de ajuda para cuidar do filho. Só comentando uma coisa que você falou, dessa mãe que às vezes quer voltar ao trabalho e que é difícil, o filho é para o mundo, tarará. Concordo, mas acho que a cultura que a gente vive e a civilização que a gente vive atualmente tem uma imensa dificuldade em lidar com uma mãe que está plena, porque eu vivi isso na minha pele, resolvida e feliz ali. Gente, eu vou segurar vocês só um minutinho, deixar esse clima de debate, porque essa situação gera debate, para a gente fazer um intervalo bem rapidinho e voltar. A gente volta já, não sai daí, para a gente continuar conversando sobre essa profissão mãe.
Estamos de volta conversando sobre a profissão mãe. Eu tenho comigo 3 convidados super especiais. A Camila, a Gabriela e o Lisandro. Lisandro, como é que você como pai, sendo talvez uma exceção, cada vez menos exceção, mas pai... Creio que sim. Como é que você vê isso? Ou terceiriza ou então se absorve naquilo? Uma visão mais neutralizada disso. Não, eu acho que há casos e casos. Há pessoas que precisam terceirizar parte do problema, precisam de uma creche integral, precisam deixar na casa da avó. E há casos onde a pessoa pode se dedicar integralmente. Eu, no momento, consigo me dedicar integralmente. Meu horário de trabalho permite coincidir com o horário dele da escola. Então, eu posso me dedicar integralmente. Mas eu não vejo problema de uma família, do mãe ou pai, ou os dois juntos, que deixam na mão de uma outra pessoa. O problema, para mim, é quando eu deixo a educação na mão de uma outra pessoa. É isso aí. Na mão de uma babá, na mão de uma avó, na mão de uma tia, e depois vai querer criticar o modo que a criança estabeleceu na cabeça dela, de personalidade, sei lá o quê. Ah, meu filho é assim, acabou ficando numa condição onde você não participou. Você não tem absolutamente controle sobre isso, né? Mas eu queria botar uma lenha na fogueira. Que era a minha preocupação inicialmente. Quando eu me separei, eu queria passar meus valores de cultura, de ética, de moralismo, etc. e tal. Eu sei que a mãe passa esse papel e eu queria estar presente. Então, dividimos a função. Hoje, estamos numa situação um pouco diferente, mas ela tem o papel dela, eu tenho o meu. Eu faço questão de fazer valer o meu. Queria botar uma lenha nessa fogueira com um vídeo da Vanessa também, que ela fala dessa crise. Vamos ver rapidinho. A crise existe, a crise de você deixar seu filho com uma pessoa estranha, por mais que você confie, já está acostumado. A creche que eles ficam, às terças e quintas, que é o dia que eu trabalho de manhã, é a creche que o Gabriel já fica desde de novo. Mas aí você deixa lá, se você deixa seu filho e ele chora, você fica, ai, não quero ir, ele não quer ir, já passa mil minhocas. Quando, como essa semana, a Giovana simplesmente fechou a porta da creche na minha cara. Aí já fica, ai meu Deus, então ela esqueceu de mim, que já tá também na creche. No dia que a minha mãe não vai trabalhar, eu fico com ela e meu pai vai trabalhar. Aí no dia que ela trabalha, eu vou pra Fifi. Aí eu prefiro o dia que ela não vai trabalhar. Por quê? Olha pra mim. Porque aí ela fica comigo. Ele mexe e fala que não quer ir pra creche. Aí eu me mato, né? Meu coração fica super apertado. Todo mundo usa essa frase aí, o pouco tempo que eu tenho com meu filho é de qualidade. Eu estava vendo alguém explicando que quando a psicologia sugeriu isso, é justamente porque as mães de antigamente ficavam muito tempo com os filhos, mas não se dedicavam a ele. E hoje as pessoas usam isso, não, fico 5 minutos com meu filho e é maravilhoso. Né? Não existe isso, é realmente você buscar esse equilíbrio, porque às vezes você está em casa. Quantas vezes eu me peguei aqui, estando em casa, mas sem estar com eles, porque eu estava lavando roupa, porque eu estava passando. Agora não, agora eu me obriguei a... Quarta e sexta é o dia deles. Então a gente vai pra quadra. Então eu deixo tudo do jeito que vocês estão vendo. Depois que eles saem de casa é que eu vou arrumar. Isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus amigos. A gente vive um momento que dificulta isso. Porque atualmente a gente vai jantar com um amigo e fica um pouco no jantar, um pouco no Facebook. Então a gente já tem uma dificuldade de presença. Então, as crianças precisam de presenças atentas, centradas e sem outras dispersões. Presente. Às vezes, você não precisa nem brincar com eles. É estar olhando para uma criança que brinca sozinha. Mas você está ali fazendo o quê? Olhando para aquela criança que brinca sozinha. E faz muita diferença para eles. Para eles faz imensa diferença. Queria saber como é que foi a criação de vocês, para entender também de onde que vem esse conceito, né? Porque isso vai sempre passar de geração para geração. Vai sim. Você teve uma mãe e um pai super presentes? Eu tive uma mãe e um pai super presentes. Tive sorte na vida. Como Muita é que era sorte. o seu pai, Lisandro? Especialmente o seu pai. Na verdade, é muito diferente. Assim, eu vivi uma situação diferente. Na verdade, eu sou separado da minha mãe desde os 9 anos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 9, meu pai cuidou de mim. Só que, ao mesmo tempo, assim, meu pai é um cara mais bronco, mais... Então, ele não tinha um afeto direto e tal. E, de repente, eu não sei se foi isso que me deu a ideia de... o dia que eu tiver um filho vai ser mais presente, mais afetivo. Hoje, meu pai é afetivo.
Hoje ele se tocou com essa distância, acho que ele vê também a relação que eu tenho com meu filho e tal. Camila, você já escreveu um texto seu na internet super interessante, falando do pai quando dá. Você tem uma postura da antropóloga, mas também da mãe na sua fala, né? Sim. De onde é que vem esses conceitos? Bom, eu já trabalho com cuidado de criança há muito tempo, né? Assim, tem várias coisas, mas eu fui criada, como a maioria dos brasileiros, a partir da sociabilidade da babá e da empregada doméstica, que eu acho que passa por transformações profundas. Eu acho que o trabalho das babás e das empregadas é um trabalho extremamente importante. E muitas vezes o termo terceirização é até muito polêmico, é ruim, porque parece que joga para o outro e esse outro fica só com um lado e a outra pessoa se desobriga, mas na verdade os dois estão muito ligados, assim, numa dimensão muito densa. Mas, assim, essa questão do Lisandro, por exemplo, hoje em dia a questão do cuidado, ela passa muito por uma carga afetiva, né? Assim, não basta só estar com a criança, como a Gabriela estava falando. É preciso, assim, a sociedade está pedindo dimensões de qualidade desse momento de ficar junto. Mas o que a gente tem que pensar, assim, é que nem sempre isso é possível. Né? Nem sempre, porque as rotinas são tão complicadas e muitas vezes porque esse trabalho fica só assim com uma mãe, é muito difícil assim essa pessoa ficar dando atenção de qualidade se ela mesma não está tendo qualidade de vida. Então, assim, eu sou super militante dos espaços coletivos de cuidado. Até essa questão da díade da mãe e filha, eu acho que deve interferir sim. Eu acho que uma mãe não é uma pessoa sozinha, ela não é capaz. Assim, ela pode até ser capaz, mas isso não deve ser uma norma, isso não deve ser uma regra geral. Não, nada deve ser norma, mas nós somos mamíferos. Nós somos seres de coletividade, temos linguagens para distinguir tudo isso. Isso não quer dizer que, assim, o fato de ter uma prerrogativa biológica vai determinar nosso comportamento social. Claro que não, mas a gente tem dois componentes. A gente tem um componente biológico e tem um componente cultural. Você sabe disso melhor do que eu. Mais ou menos. Há controvérsias sobre isso também, porque até essa divisão entre natureza e cultura é uma coisa do Ocidente, como o Daniel estava falando. Isso dá outro programa, hein, gente? Exatamente. Vou chamar o Daniel Becker de novo, que ele tem sempre uma fala ótima sobre todos os assuntos. Quando existe a volta ao trabalho, né, tem sempre esse dilema da creche, de um cuidador, né? Eu, como pediatra, eu sempre recomendo, antes de, pelo menos até um ano, esperar para colocar na creche, porque a creche gera muitas doenças, então é melhor colocar uma criança um pouco mais velha na creche, já quando ela está andando. Mas se tem um cuidador e essa mulher vai trabalhar, ela volta para casa com muita angústia, muitas vezes, né? Uma ânsia de estar com a sua criança, que é natural, que é saudável. Só que muitas vezes nesse momento, né, essa ausência, ela gera um estado de fusão, onde a mulher começa a perder completamente os limites na sua relação com o bebê, e aí ela não consegue dizer não consegue se afastar, não consegue estabelecer uma distância saudável entre ela e o bebê, que é necessária em alguns momentos. Então, por exemplo, o bebê não pode ficar mamando o tempo todo. Uma criança de 1 ano, ela tem que brincar com a mãe, ela tem que ficar no colo da mãe, tem que conversar com a mãe, não ficar só mamando o tempo todo, sempre que ela quer. Quando não há um limite por causa da culpa e da angústia, isso gera um estado de fusão que pode ser perigoso. E acaba que ela fica esgotada também, não consegue dormir, isso começa a prejudicar o trabalho dela, começa a prejudicar a vida pessoal, o casamento. Então também é importante a gente saber, na volta ao trabalho, né, saber colocar limites na própria dedicação, saber que nós somos uma pessoa que tem que ser preservada minimamente para justamente a gente poder cuidar bem do nosso bebê. Eu concordo totalmente, mas acho que isso nos coloca de novo no ponto de partida. As mulheres estão voltando ao trabalho cedo demais. Também acho. É por isso que elas sofrem tanta angústia. É porque está cedo demais, a licença é pouca, a pressão é grande. O normal é que as mulheres voltem, a grande maioria das mulheres no Brasil voltam a trabalhar com as crianças de 4 meses. Não é uma escolha, né? 4 meses, o ser humano tem a teoria da esterogestação, é uma teoria que diz que o ser humano nasce biologicamente muito menos pronto do que a maioria dos mamíferos. Porque ele tem um tempo de esterogestação, ele precisa de um período fora do útero que ainda é gestação. Essa angústia é fruto de uma situação social dramática que a gente vive, que é absurdo, assim como é absurdo uma licença paternidade de 5 dias. Então, não tem como a gente discutir nenhuma questão de família sem discutir política pública, assistência ao parto, assistência às mulheres, assistência ao pós-parto, licenças maternidades. Tem que ser tudo repensado.
A licença paternidade é um caso seríssimo. Eu fiquei 5 dias licenciado e depois tive que voltar ao trabalho com a mãe do meu filho tendo problemas em casa, ela teve complicação pós-parto, então ela precisava de uma ajuda extra, não podia ajudar. A escola até que ajudou um pouco na época, me dava um pouco de espaço, mas mesmo assim, o pai que não consegue se fazer presente, o pai que não ajuda, eu acho que complica muito a vida da mãe. E quanto a isso, essa história da volta ao trabalho também, cada vez mais, acabei de passar por isso, acabei de voltar ao trabalho, claro, com 1 ano e 1 mês, e cada vez mais eu acho que a gente precisa lutar por trabalhos meio expediente. A gente precisa ter opções para essas mulheres voltarem ao trabalho pausadamente. Mulheres e pais também. E pais. Porque se o pai, claro. por exemplo, se eu tiver que faltar, se ligarem para mim, seu filho está com problema, eu tiver que faltar na escola, eu vou lá, você é um pai, não precisa faltar. A mulher tem essa vantagem social, não, vai lá ver com seu filho, não sei o quê. Eu ia exatamente comentar isso, assim, que não se pensa nem no profissão pai, né? Não se pensa na possibilidade do homem, assim, ficar em casa cuidando e quando ele faz isso, ele cai ou no estado de supervalorização, ele é o super-homem e aí acaba tudo que a mulher fez anteriormente apagado. Ou então ele é uma pessoa totalmente marginalizada e acaba, assim, até por estar fazendo uma coisa feminina, o trabalho dele fica, assim, totalmente jogado de fora, né? E é difícil, assim, para esses homens, né? Eu não passo por essa situação, mas se, por exemplo, eu casado, minha esposa trabalhasse e eu ficasse em casa cuidando de criança, eu não sei qual rótulo que eu ganharia, mas não seria um rótulo muito bom. O debate é enorme, profundo, tem várias situações envolvidas, tem política de Estado, tem vida pessoal e emocional envolvida. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês, porque esse assunto rendeu graças à experiência que vocês têm de vida. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Por nada. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Hoje o nosso programa contou com a contribuição da Vanessa, que enviou vídeos mostrando a rotina dela pra gente. O que você está esperando para participar dessa conversa em família? Manda um vídeo, um depoimento, uma sugestão. A gente está te esperando para a nossa conversa em família. Até lá!